E aí, pessoal, tudo bem? Pera aí. Tá me ouvindo aí? Acho que sim, né? Então, vamos à resolução do simulado de número 4, tá? Aqui, a ideia era nos basear em cima de questões que visassem aqueles assuntos que a gente já trabalhou em aula, né? Então, ele não é uma questão, um simulado completo, mas com questões que trazem aqueles assuntos mais gerais do nosso livro um, tá? Então a gente vai direto aqui para as questões de forma objetivas, né? Porque eu espero que vocês tenham feito. A média nesse momento está em torno de 10,8 acertos de 15. Então isso faz com que eu entre aqui para resolver esse simulado já pensando assim, bom, a maioria de vocês errou 4 questões dentro dessas 15 questões. E algumas delas são realmente mais complexas e outras nem tanto, tá? Então vamos analisar cada uma. A primeira questão, tá? Ele traz um texto introdutório sobre Game of Thrones e que depois disso ele diz que essa obra de ficção imita um fato da realidade. As ligas metálicas trazem grandes vantagens para determinados usos, pois elas têm características semelhantes às dos materiais metálicos dos quais são feitos. No estado sólido, as ligações entre os átomos desses materiais são caracterizados por apresentarem, e aí a gente tem que ver as alternativas, né? Os metais têm o que como característica? Elétrons livres em seus cátions, né? Aquele conhecido mar de elétrons. Então, não há uma questão aqui de grau de dificuldade elevado, a não ser que tu soubesse que os metais têm como característica possuir grande quantidade de elétrons livres, tá bom? Então, essa é a questão 1, letra A. Na questão 2, o texto introdutório foi do Kevlar, que ele explica a utilização, fala que ele é mais forte que o aço, dá toda uma introdução, mostra a estrutura química do Kevlar, né? Mas traz nessa imagem da molécula orgânica uma ligação entre as moléculas. Uma linha pontilhada que aqui eu vou circular só para a gente analisar aqui, ó, desenhar aqui rapidamente, ó. Aqui, ó, aqui. Essa conexão aqui. E essa conexão aqui deixa claro sempre que a gente está falando de forças intermoleculares. Olha aqui, ó. As ligações interatômicas e as intermoleculares existentes no Kevlar são. Vejam, ele quer saber qual é a força que une os átomos dentro da molécula e qual é a força que une as moléculas. Essa em rosinha que eu estou pintando aqui é a força que une as moléculas. E aí, de forma direta, né, pessoal? Se é uma molécula orgânica, a gente está pensando numa ligação do tipo covalente. Carbono, hidrogênio, oxigênio. E a interação que nós estamos vendo, ela ocorre entre hidrogênio e oxigênio. E isso só pode nos lembrar de pontos de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então, letra D, tá bom? Na próxima questão, a gente tem aqui a questão de número 3, que fala sobre, deixa eu ver aqui, sobre o modelo de Bohr, né? Ele dá um contexto de emissão de luz, de uma fonte de excitação, que o elétron ele é excitado e tudo mais. E depois ele diz, com base no texto e nos conhecimentos dos modelos atômicos, uma das conclusões de Bohr foi que, letra A, as órbitas eletrônicas possuem valores aleatórios. Não, eles eram pré-determinados. Letra B, a energia do elétron será menor quanto mais afastado ele estiver do núcleo. Falso, é o contrário. É mais energético mais distante do núcleo. Letra C. Os elétrons possuem uma massa muito grande. Já paramos aí, né, pessoal? Elétrons têm uma massa muito pequena. Letra D. O elétron assume determinados valores de energia que correspondem às suas órbitas permitidas. Essa é a resposta correta. Por quê? Porque cada elétron tem uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia vai indicar até onde esse elétron pode estar ao redor desse núcleo, na sua camada, na sua órbita. E aí está errado por quê? O elétron, ao absorver energia, ele salta para um nível eletrônico mais afastado. Até aqui ela é verdade. Porém, ele diz que assim ele emite luz. E aqui é o erro, tá, pessoal? Ele não emite luz, ele só emite luz quando ele retorna para o seu estado originário, né, estacionário. Então, se ele ganhou energia, ele saltou. E essa energia que ele ganhou, ele vai liberar quando ele retornar. Então, tá aqui o errinho da letra I, tá bom? Já na questão número 4 fala de Breaking Bad
dá um contexto do Walter White e tudo mais, mas o foco da questão é na reação. E ele diz: observando a reação fornecida, a geometria molecular do gás tóxico é qual? É isso que ele quer. Aí tu pensa assim, tá, mas quem é o gás tóxico citado? Aí tu volta lá no texto, né? Aí tu vai procurar qual é a informação que contém, ó. Uma fórmula trópica do fósforo dentro de uma panela com água em ebulição, gerando um gás tóxico que é levado à morte. A produção desse gás ocorre em um fósforo branco. Então, qual tem fósforo? Esse aqui, mas depois que tu coloca ele em água, que é o que ele descreve, ele gerará esse gás tóxico, que então tem que ter fósforo. Então, a nossa substância é o pH3. Então, a interpretação desse texto vai te ajudar a identificar qual é a substância que eu tenho que pensar sobre a geometria. E aí, como é que a gente procede? Fósforo, ele está no grupo 15. Estando no grupo 15, o que que a gente tem que lembrar? Que ele pode ser trigonal plano ou piramidal. Qual é a diferença? É que o piramidal vai ter sobra de par de elétrons e o trigonal plano não. Como o fósforo está no 15, ele tem 5 elétrons, e nesse caso o pH3 é união com 3 hidrogênios, ele tem um par de elétrons livres. Então a resposta vai ser piramidal. Tá? Então aqui é bem uma questão interessante para o Enem, né? Porque tu precisa interpretar a questão, identificar de quem ele fala e depois disso aplicar o conceito, né? Estudado, dominado, né? Geometria. Questão número 5 tem como foco a distribuição eletrônica e consequente solicitação de que elemento ou quais seriam esses elementos que apresentariam as distribuições eletrônicas seguintes: titânio, o crômio e o cobalto. Lembrando, na prova do Enem não há tabela periódica, então aqui a identificação da onde para, onde termina o elétron mais energético é a determinante, né, pessoal? Então todos os três terminam no D. Então o que que isso tem que nos indicar? Que eles são metais de transição. Tá? Então, essa é a resposta. Então, aqui, lembrando que na prova não tendo tabela, eu preciso ter noção de onde está o subnível dentro da tabela periódica para que eu possa me virar sem ela, né? Então, a gente trabalhou isso em aula e a gente bateu bastante nesse tipo de questão, né? Questão número 5, uma questão ok. Questão número 6, ele fala um textinho, vamos ler rapidinho ele. O gás carbônico em estado sólido é também conhecido como gás seco. Ao ser colocado na temperatura ambiente, ele sofre um fenômeno chamado sublimação, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o gasoso. É correto afirmar que a sublimação é um fenômeno físico, né, pessoal? Físico. Eu não estou mudando a substância, estou trocando o estado em que ela está. E uma vez que não ocorreu uma transformação dessa substância. Então, a química geral básica aqui, né, pessoal? Uma questão fácil, mas só lembrem, mudança de estado, processo físico, né? E que essa substância mantém a sua estrutura original, continua sendo a mesma substância. Letra C. Questão número 7 é domínio de linguagem inorgânica. No texto, ele te descreve, te induz, né, te bota ali várias situações, mas no resumir do texto, ele quer, de fato, que tu saiba escolher a opção correta que represente o ácido carbônico, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Então, o assunto do capítulo 7 de domínio, né? Então, a resposta é letra B. O carbônico tem só 3 oxigênios, ele é -2. O sulfúrico é o máximo permitido do enxofre, então ele é -2, tem que ter 2 hidrogênios, é o SO4. E o sulfuroso é remover um oxigênio do sulfúrico, né? Então ele é o H2SO3. Aqui não tem, tá, pessoal? Aqui é ou domina, tá? Letra B. Questão número 8. Vamos dar esse aqui, é uma chargezinha, né? Uma tirinha. Em que, de novo, eu tenho mudanças de estado, né? Então, eu tenho o gelo, ele funde e depois ele vira vapor, né? Então, ele se transformou e ele quer saber o que acontece. Então, é um fenômeno físico, ocorre a fusão, porque ele virou líquido, e depois a vaporização. Então, é uma questão bem fácil aqui também, mais de exercício mesmo, né? Questão 8. Questão 9, eu tenho um pouquinho aqui nos modelos atômicos, né? Então, ele descreve que eu tenho fenômeno químico que provoca a transformação de novas substâncias, sem, contudo, alterar a massa total dos átomos envolvidos.
Essas reações químicas podem ser compreendidas como sendo simplesmente rearranjo de átomos, formando novas estruturas cuja massa total não se altera. Então ele queria saber qual foi o princípio, qual foi o modelo que usou esta diretriz como base fundamental no seu postulado. E a gente sempre fala, né? Eu sempre falo isso nos livros. Geralmente não se entra muito nesse detalhe, mas o princípio básico de Dalton foi a conservação, a lei da conservação das massas. Aquela frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Dalton foi aquele que experimentalmente concluiu isso, que os átomos se recombinavam em novos arranjos estruturais com novas substâncias, mas a massa final era a mesma. Então foi Dalton que mostrou essa afirmação e a sua comprovação, tá, pessoal? Questão 9, letra A. Já na questão 10, a gente tem uma apresentação de uma molécula da cloroquina, né? Então ela foi uma molécula que pós a pandemia ficou muito famosa, né, pessoal? Então, uma prova usou ela, pegou a sua estrutura e perguntou algo sobre ela. A cloroquina é um dos principais fármacos utilizados no Brasil para a terapia da malária, cuja sua estrutura está aqui. Com base no que foi exposto, pode-se afirmar que o que a gente pode tirar de informação, sendo que nesse momento a gente não aprendeu orgânica, que quando a gente tem compostos nitrogenados, como o N, aqui obviamente, né? O N aqui de novo, ele tem uma característica fundamental e importantíssima nas provas de vestibulares. Esse N, ele vai ter a incidência de determinação que essa substância ela é uma base de Lewis. Uma base de Lewis é aquela que o átomo ou alguém, o elemento químico presente na sua estrutura, tem sobra de par de elétrons livres, e no caso o nitrogênio do grupo 15 tem. E essa sobra de par de elétrons livres faz com que o átomo de nitrogênio seja capaz de doar esse par de elétrons. Então, se ele é o potencial doador, ele é classificado como uma base da teoria de Lewis. Então, a gente chama isso de base de Lewis. Lembrando, moléculas orgânicas só têm como classificação ácido e base a partir do princípio que Lewis determinou que aquele átomo ou aquela substância tenha a possibilidade ou não de doar elétrons. Tá? Então, lá no início, por exemplo, na Arrhenius, não se tinha essa possibilidade de moléculas orgânicas serem ácidas e básicas, não era essa a ideia. Tá? Então, esse princípio está lá no nosso capítulo de teorias modernas de ácido e base, né? Na questão 11, então, a gente tem aqui as mudanças, as temperaturas de ebulição, né, de duas curvas diferentes, e ele quer que vocês analisem o gráfico e cheguem à opção correta. Letra A. Quanto menor a massa molar da substância, maior o seu ponto de ebulição. É falso, né, pessoal? Então a gente viu isso em aula, que as forças intermoleculares são as responsáveis pela temperatura de fusão e ebulição das substâncias, mas que se a temperatura, se a força intermolecular é a mesma, a temperatura de ebulição vai ser maior para substâncias com maior massa. Por isso que aqui na curva a gente tem dois momentos em que essa curva ela é crescente, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, ela sobe e aqui ela sobe também, ó. Então quer dizer que a massa está aumentando dos elementos químicos e a temperatura também. Porém, a gente tem mudanças drásticas aqui, né? Na água, que ela está lá em cima, e o CH3 ele só está mais embaixo, mas ele continua subindo aqui também, tá? Então a resposta vai ser letra E, porque ele está dizendo o seguinte: H2O e H2S possuem a mesma geometria, porém suas forças intermoleculares elas são diferentes, em que a da água é mais intensa. E é verdade, né? A água, como vocês sabem, ela é aquela estrutura que apresenta forças chamadas de ligações de hidrogênio. E o H2S é de Van der Waals, né? É uma molécula polar, mas ao mesmo tempo ela não tem a mesma força. Então, se a força não é a mesma, a temperatura de ebulição é menor, porque ela é mais fraca do que a ponte de hidrogênio. Tá? Eu lembro que essa imagem aqui, até inclusive um gráfico muito similar, eu mostrei em aula para gente, né? Então tá aqui o exercício da questão, tá? Já na questão de número 12, a gente tem o tratamento de água e esgoto, né, pessoal? Muito importante. Vocês estão vendo que a gente está vendo uma fase que a gente precisa, né, ter conhecimento sobre isso. Muito clássico, né?
E ele diz o seguinte: considerando as etapas do processo de tratamento, pode-se afirmar que a adição de cloro é feita para corrigir pH? Não, matar micro-organismos. B. A adição de flúor é o método usado para a eliminação de germes? Não, é a cloração. Na C, a dureza da água é diminuída pela adição de óxido de cálcio? Não, ela aumenta, porque cálcio, metal do grupo 2, aumenta a dureza da água. D, a filtração é realizada para eliminar micro-organismos? Não. A filtração é usada para filtrar compostos sólidos de grandes tamanhos, né? E aí, a decantação é caracterizada pela sedimentação das partículas de sujeira? Sim. Então, sedimentação e decantação, eles têm algo em comum, né? Eles são sinônimos. Então, decantar é ir para o fundo, sedimentar é outra palavra usada para o mesmo sentido. Então, quando tu espera, ele decanta, e então é a letra E. Na questão 13, eu trago uma tabela periódica vazia com alguns elementos e, de acordo com a questão, tem que ler cada uma para conferir o que está correto. Na letra A, que é a resposta correta, diz o B possui uma maior energia de ionização que o elemento E. E é verdade, né? Para quem esqueceu, para cá, afinidade eletrônica, eletronegatividade e energia de ionização são maiores. Para cá e para a esquerda, o raio, né? O raio e a eletropositividade, tá? Então, essa sempre é importante para ti, caso tenha esquecido, lembrar a região onde cresce mais ou cresce menos as propriedades, né? Então, para cima, o raio diminui, né? E para baixo, o raio aumenta. A partir disso, a resposta é a letra A. Mas letra B. D forma com o elemento A compostos covalentes. D e A, lados opostos, iônico. Está errado. Depois, E se une ao D por covalente. Então, E se une ao D por iônica, não covalente. Letra D. E se une, tende a receber dois elétrons para formar E-2. Lembrando, se o elemento é metal, ele não recebe. Então, ele perde. Então, está falso. E aí, G é mais eletronegativo que B. Não, né, pessoal? B está lá em cima, ele é mais eletronegativo que o G, tá? Então, uma questão fácil, mas que faz vocês revisitarem um assunto lá do início do ano. Questão 14, traz um texto, né, que descreve uma questão aqui de máquina de fazer água, né? E ele diz: a notícia descreve por parte o mecanismo de funcionamento da máquina e qual o importante processo de mudança de fase que foi essencial para que essa máquina atingisse o objetivo. Então, durante o texto, ele descreve que a umidade, ó, a umidade presente no ar, aqui, ó, processo foi submetido a um processo. Então, vejam, se eu vou tirar a umidade do ar, eu vou condensar ela, eu vou tornar ela líquida. Sai da fase gasosa e vai para a fase líquida. Então, isso é chamado de condensação, tá? Então, o texto meio que esconde isso. Então, é uma questão bem de Enem, assim. Ela não é difícil, mas ela é técnica basicamente na leitura de o que está acontecendo dentro desse texto para que eu saiba o que está acontecendo no processo, né? Então é basicamente isso, condensação. E na última questão, eu botei aqui uma questão de radioatividade, né, de tempo de meia-vida, e ele descreve aqui no final o que acontece com o césio. Após 90 anos, ele reduz a 2 gramas desse radioisótopo, e ele disse em algum momento que ele partiu de 16 aqui, ó. Então, se ele parte de 16 e né, cai a metade da vida, ele vira 8, cai mais uma meia-vida, ele vira 4, e cai mais uma meia-vida, ele vira 2. Então, para chegar em 2, quantas meias-vidas se passaram? Uma, duas, três. Então, se eu tenho 90 anos totais e eu tenho 3 meias-vidas, cada meia-vida ou uma meia-vida é de 30 anos. Tá? Basicamente isso. Uma questão fácil, mas é sempre bom colocar de vez em quando no simulado para vocês relembrarem, não esquecerem de como se faz esse processo, tá? E agora a gente chega ao final aqui da resolução, das explicações. Fiz uma resolução rápida, mas não tinha muito o que enrolar vocês aqui, né, pessoal? A maioria de vocês foi muito bem, alguns erraram um pouquinho, mas está aí a resolução.
Daqui a pouco a gente já tem um simulado número 5 para fazer e a gente volta a se encontrar aqui também, certo? Abraço e até mais. Tchau, tchau.